Corinthians já pode pedir música no Fantástico. Ele tem o título aí de brasileiro mais eliminado na pré-Libertadores. E aí eu passo a pergunta para vocês. Corinthians pode ser considerado aí um time pequeno no cenário internacional? Pô, foi campeão mundial já, né, mano? Já não tem como considerar pequeno, mas, cara, enquanto o Santos é tricampeão da Libertadores, Palmeiras tricampeão da Libertadores, São Paulo também, o Corinthians 3 vezes acesso negado, né? Como diz aí o cara aí, o Exatamente. Sormani. O Fernando Pô, acabou de mano. falar. Cara, complicado, né? Porque assim, o Corinthians é nacionalmente um bicho-papão, né? Mas saiu do Brasil, tem que usar o passaporte e já começa a ficar mais enrolado, né? Eu não sabia desse dado de 3 vezes, não. Eu só lembrava do Tolima e dessa. Foram 3 vezes, Exatamente, pô. cara. Vou trazer o dado certinho para você. Além da eliminação agora, né, na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, tem a tão famosa de 2011 contra o Tolima e o Guarani do Paraguai em Ah, 2020. é? Ah, é, eu esqueci dessa. Então o Corinthians soma essas 3 eliminações em pré-Libertadores. Também não consigo falar que o Corinthians é um time pequeno e irrelevante no cenário internacional, mas verdade é que o Corinthians está devendo muito há um bom tempo. Foi em 2012 que eles ganharam o Mundial, não foi isso? Isso, Libertadores e Mundial. Eles exatamente. ali, naquele ano mágico ali, ganharam Libertadores, Mundial, enfim. Mas eles vêm deixando a desejar há um bom tempo. Não Sim. tem participações relevantes na Você Libertadores. concorda comigo que É não um dá para time chamar de que, acho que, pequeno? se eu não me engano, ganhou só uma partida fora de casa na história do time na Libertadores. Eram duas, se eu não Então, me ele. engano. Duas, se eu Exato. não me engano. Então, ele, Mas aí ele deixa a desejar realmente. sim, mas deixa eu fazer o contraponto. Dá para chamar de pequeno um time que quando chegou foi campeão da Libertadores e do Mundial? Não dá, pô. É isso que eu Não falei. dá, cara. Pode não ser Não, o pequeno bicho-papão não. que a gente imagina Mas, dentro do cara, país, mas fora do país é. mas que toda vez que tem uma pré-Libertadores eles tremem, pode chamar qualquer um. O Ronaldo tava lá, eles caíram, pô. Ronaldo e Roberto Exato. Carlos. Então, tacaram pedra no ônibus e tudo, porra. E vou te falar, nenhuma das vezes eles mereceram passar. A verdade é essa. Não teve roubalheira, não teve isso, não teve aquilo. Eles nunca Sim. jogaram bem pra passar. E dessa vez não foi diferente. O Corinthians não mereceu passar. Apesar de ter jogado com garra agora, nesse jogo de volta, brigaram por cada bola, mas futebol o Corinthians não apresenta já tem um tempo. Sim, é. O Exatamente, resultado cara. fora de Inclusive casa. no. Foi mal, Pode Fernandão. concluir, pode concluir, pode Inclusive no concluir. cenário internacional, como a gente está falando, eles vêm deixando sim a desejar. Acho que o Corinthians deu mole de deixar o placar abrir muito fora de casa, lá no Equador. Então, foi o que eu até falei, a rapaziada toda falou, na verdade, que um 2-1, 2-0 é um placar que você ainda consegue brigar em casa, mas o 3-0 é muito perigoso. Mesmo que você seja superior ao adversário, são muitos gols ainda para levar a partida nos pênaltis. Então, o Corinthians, eu acho que ele perdeu o jogo lá no Equador. Aqui eles fizeram o papel deles, venceram por 2-0. Falando de campo e bola, achei que o Corinthians se precipitou um pouco nas finalizações, muito chute ali de fora da área que não estava com a visão clara para chutar. Claramente a bola ia desviar, ia bater no zagueiro, e toda hora eles dando esse chute, cruzava para dentro da área sem efetividade. Um escanteio no finalzinho do jogo, o Memphis bateu curto, o cara deu um passe na mão do goleiro. Então eu acho que foram muitas decisões erradas ali no ataque que acabaram prejudicando o que poderia até o Corinthians ganhar de 4-0, porque teve esse volume de jogo. Mas como Sim. até o Rodrigão estava falando aí no anterior à live, muita cera, né? Muita É, cera, cara. exatamente. Dos 90 minutos só tiveram 50 de bola rolando. É uma parada que acontece na Libertadores e, sei lá, todo mundo acha que é normal, não comenta tanto disso. Eu fico até bolado com essa parada. Ah, cara, eu acho que isso é natural, cara, porque até o time brasileiro, quando tá com a vantagem, ele também segura o resultado, porque a gente sabe que o juiz, assim, perde. É que nem você falou, joga 50, ele não vai dar 40 minutos de acréscimo, ele vai dar 5. Não passa disso. Quando é bizarro, tem marca, eles dão 6, 7 minutos. É diferente do Brasileirão, que tem. Normalmente a gente vê 9, 10, às vezes mais de 10 Pra, quando o jogo tá pra com mim muita não catimba. parece futebol, mano. Pra mim o jogo não tem nenhuma. Mas aí, Não é atrativo de forma nenhuma, porque é um sim. jogo chato pra Não, é caralho. anti-futebol. Mas você não acha que o Corinthians se colocou nessa situação? Que se fosse 1-0 o Barcelona lá, no gol do Félix Torres, no intervalo já estavam 1, o Barcelona não ia poder fazer catimba. Então, assim, eu concordo perfeitamente com o Nicolas aí no que ele falou, porque ele se colocou nessa situação. Ele perdeu a classificação no Equador. E na Neoquímica ele tentou correr atrás do prejuízo.
Só que, dos 90 minutos, jogou 50. Até fez 2 dos 3. O Barcelona teve um expulso. O Corinthians até sobreviveu. E, assim, não vou dizer que saiu de maneira honrosa, porque o Corinthians deveria ter ido para a fase de grupos, deveria chegar nas fases finais da Libertadores, do mata-mata. Uhum. Mas o torcedor sai pelo menos aliviado e que os caras, pô, fizeram, entendeu, o dever de casa. Sabe O que o erro torcedor mesmo foi aplaudiu o time Eu de acho, pé no final do jogo. eu acho exato. que Aplaudiu Não, de o pé. torcedor. isso Ô, leva para o Lucas, próximo, né? Isso leva para o final de semana, porque assim, tá eliminado a Exato. Libertadores hoje, mas domingo já tem derby, cara. Esse era o gancho até que eu ia puxar. Eu acho que o torcedor ele não fica tão contente, mas ele chega assim, meio termo nessa final, porque foi eliminado, mas foi eliminado com vitória e tudo mais. Só que tenho certeza que o torcedor tá desacreditado do Corinthians. O Paulistão não é muito parâmetro para medir isso. Se fosse avançar para uma vaga ali numa Copa do Brasil ou algo do tipo, acho que o torcedor até ficaria um pouco contente. Mas disputar uma final de Paulistão depois do que o Corinthians passou, acho que é um pouco dolorido para o torcedor. E acho que até os jogadores vão chegar um pouco com a confiança um pouquinho lá embaixo, porque no confronto geral eles deixaram a desejar, mesmo com pouca bola rolando, eles tiveram mais de 30 minutos, contando com o acréscimo, com um jogador a mais em campo, e eles não conseguiram o que precisava ser feito. O time do Corinthians tem várias estrelas, salários astronômicos, o que o Barcelona de Guayaquil não tem. Então, se fosse torcedor do Corinthians, eu estaria bem chateado e cobrando bastante, porque isso muda o ano inteiro, né? Incluindo para essa final agora, né? Começando por essa final de agora. irmão, Sim. principalmente o Depay que citou aí, é um cara que o salário dele tá em desequilíbrio com o resto dos jogadores do Corinthians e principalmente do Guayaquil. Justamente porque quem contratou ele, e a torcida também, tá esperando que ele desequilibre numa porra de um jogo desse. Era para ter sido fácil, de acordo com a folha salarial do Corinthians, do Guayaquil. Mano, é muito diferente os elencos, estrelas mesmo no Corinthians ali, e sempre chegam de salto alto. Por isso que tomou de 3-0 lá na casa dos caras. E não teve Perfeito. altitude, não teve nada, não teve desculpa. Foi futebol mesmo que eles. Não, o gramado dos caras é Entrou, bom. Eu acho que foi entrou no nó exatamente isso. tático do lateral lá. E Segundo o Castillo. ele é brabo. E depois eu vou botar o edit aí na edição dele, enquanto eu estiver falando isso. Tem o edit dele agora no Twitter. Até retuitei lá no nosso. Maluco Mas, deu um nó no Ramoncito. mas enfim, Não, já vou as cravar aqui. condições. Vou cravar. E não ganha também o Paulistão. O Corinthians não tem futebol para ganhar. Você não vejo o Palmeiras jogando esse futebol todo, não. Eu acho que o Corinthians perde em confiança, em moral, mas ele aumenta a motivação. Porque depois, ele já sabe que se eles entrarem 95%, é 3-0 para o adversário. Então eles sabem que eles têm que entrar 110%. E a E acabou a arbitragem, disputa. marcando todos os pênaltis pro Palmeiras. Vitor Roque só aqui, ó. Cara, Vai ter não, o isso na final certo. Vitor Roque me lembrou César Cielo pulando na piscina para poder bater recorde olímpico. Pô, voou, cara. Aquilo ali aprendeu com algum artista, cara. Pô, mas Palpite eu pra vou final? perguntar para vocês aí a respeito do trabalho do Ramon Dias. Será que o Ramon ele só consegue trabalhar sob pressão? Será que o Ramon só consegue trabalhar sendo o azarão? Porque quando ele foi o treinador do Vasco, ele fez um bom trabalho salvando o Vasco do rebaixamento ali na última rodada do Brasileirão. Teve um aproveitamento, se eu não me engano, de quarto ou quinto colocado no segundo turno. E agora com o Corinthians ele fez algo muito parecido. Teve um aproveitamento de vice-líder ou até de campeão, se eu não me engano, no segundo turno. Venceu 9 partidas, se eu não me engano, consecutivas, enfim. E agora, exatamente como aconteceu com o Vasco, o ano virou, ele tomou goleada, perdeu no Carioca para time pequeno, foi eliminado para o Nova Iguaçu. Chega no Corinthians agora, ele faz a mesma coisa, ele é eliminado numa pré-Libertadores. Tudo bem que ele avançou de fase no Paulistão, mas o principal ele deixou a desejar e já vem deixando a desejar durante esse ano. Vamos ver uma final de Paulistão agora. E a pergunta que fica é, esse Corinthians sob pressão, como que vai ser o restante do ano, Brasileirão? Agora vão jogar uma Sul-Americana. Será que o Ramon Dias dá conta ou será que ele é Não, esse treinador aí? acho que ele cai depois do estadual. Acho que ele cai depois do estadual. Você pegou um ponto muito interessante. Ele chega e ele dá uma melhorada firme no time. Mas ele dá uma melhorada firme no time ou o trabalho anterior era tão ruim que qualquer coisa ia melhorar o time? Porque parece que acaba o gás.
Eu concordo contigo, no segundo turno o Corinthians foi o time a ser batido no Brasileiro. Mais do que o campeão, mais do que o vice-campeão, mais do que os times do G4, porque o segundo turno do Corinthians foi incrível. Talvez o Inter chegasse mais perto do futebol do Corinthians no segundo turno do ano passado. E do nada, acaba. Então assim, parece que acaba o gás, cara. No Vasco a mesma coisa, você citou muito bem, você não pegou, fez o recorte histórico perfeito. Então eu acho que o gás acaba. Eu acho que o elenco tá rachado, já tiveram aquele problema já no próprio jogo da ida. Acho que se o Paulista não vier, o Ramon Dias cai. E para a Sul-Americana, eu acho que eles são favoritos. Era um time, para mim, que seria não o favorito da Libertadores, mas dos favoritos da Libertadores. E caindo para a Sul-Americana, ele passa a ser o favorito da Sul-Americana. Cara, os primeiros jogos do Campeonato Paulista, principalmente aquele jogo contra o Santos, me iludiu muito do Corinthians e achei que eles estavam jogando muito mais bola do que eles estão, mas o time só cai de produção e hoje em dia eu não consigo mais colocar o Corinthians como favorito de nada, mano, nessa temporada. Até que eles me provem o contrário, entendeu? Eu vou ter que assistir mais jogos do Corinthians pra poder Vou falar alguma concordar. coisa positiva do Corinthians. Para a gente poder encerrar nossa resenha aqui, eu vou concordar com o parceiro Rodrigão, porque o que eu posso dizer, os momentos que o Corinthians precisou jogar, ele está deixando a desejar. Então, acho que a vitória nessa final do Paulistão aí só vai ser um alento para o Ramon Dias ainda ter mais um pouquinho de oxigênio. Mas eu não vejo o trabalho dele como um trabalho que vai perdurar, um trabalho que se sustenta, um trabalho a longo prazo. Não enxergo isso. O que tu acha, Fernandão? Não, então, eu concordo com vocês, eu acho que ele não vai vencer o Paulista, por isso ele cai no Paulista, né? Acho que se ele vencer, ele ganha um respiro para o início do Brasileiro, mas também não vejo um trabalho que vai encerrar o ano. E aí eu faço a pergunta para vocês e para quem estiver assistindo a gente. Quem seria o nome? Tem o Tite, tem o Renato Gaúcho, algum outro nome? Quem vocês acham que daria jeito nesse Corinthians aí cheio de estrelas, meio rompido, meio problemático? Eu já vou dar meu voto, Renato Gaúcho, mais do que o Tite. Renato Gaúcho é o cara para lidar com um medalhão problemático. Eu acho que o Renato Gaúcho é 8 ou 80. Ou é sucesso, ou vai explodir aquilo ali. Porque ou ele pode dar jeito nesse problema de elenco, nessas estrelas aí, para a galera ter enxergar de forma mais coletiva, porque eu acho que, diante das notícias aí de briga e etc., eu acho que está faltando um pouco isso. Renato Gaúcho pode ser esse cara, mas eu acho que pode ser mais também uma briga de ego ali e acabar com tudo de vez. O que tu acha, Fernandão? Ô, Rodrigão, desculpa. Eu acho que o Renato não tem nada a ver com o Corinthians, e também acho que Muito longe da praia. Eu ia falar isso, o dia que ele aceitar treinar algum time que não tenha praia perto, o mundo acaba na hora, mano. Ele vai ter que furar um poço lá em São Paulo e pular em alguma coisa, sei lá. Seria de Tite? Tite. Fernando Diniz? Diniz é maluco, igual a torcida do Corinthians. Mas tem elenco ali 3 dias de treino. 3 dias de treino. Fernando Diniz e Memphis Depay saindo soco durante o coletivo do Corinthians. Aposto que essa notícia ia sair. Também acho. Cadeirada, é isso, rapaziada. É isso. É isso. Tamo junto aí, mais um vídeo da TV Clubismo. Rapaziada, não esquece de se inscrever no canal, hein? Vamos bater essa semana a metinha de 1.000 inscritos. Em breve tem novidade aí no canal. Live Pix. Tamo junto. O que tu diz aí, Fernandão? Dá o like, comenta aí quem é o treinador do Corinthians, comenta aí se o Ramon Dias dura muito. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Porque muita gente está vendo a gente, tá curtindo a gente e não tá se inscrevendo, pô. É de graça, rapaziada. Se inscreve aí, rapaziada. Vambora, tamo junto. Um abraço. Valeu.